E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Renan e eu vou ser o professor de gramática de vocês durante esses meses de preparação para o Enem. E eu espero poder ajudar todo mundo. Bom, então vamos lá. Quero apresentar para vocês o que a gente vai falar, do que a gente vai falar nessa aula. Existem vários pontos de vista que a gente pode usar para estudar uma língua. E aqui nesse curso a gente vai apresentar as mais essenciais para preparar vocês para a prova, certo? Então eu vou começar a aula falando de morfologia. E logo em seguida eu vou tratar de algumas classes de palavras. E eu vou explicar o que é isso e, bom, enfim. E no fim, eu vou tentar aplicar o que a gente aprendeu nessa aula. Quando for possível, eu quero trazer essa aplicação do que a gente aprendeu na aula, certo? Geralmente eu vou tentar trazer uma música para vocês, talvez literatura, vamos ver, né? Então vamos lá. O que é morfologia? Se a gente analisa a palavra, a gente vê que ela é composta pela palavra morfo, que significa forma, e logia, que significa estudo. Então, literalmente, essa palavra significa estudo da forma. E o que isso quer dizer quando a gente estuda uma língua? Isso quer dizer estudo da forma das palavras e as suas classificações. Então a gente vai ver como cada palavra tem uma estrutura, certo? E como cada palavra pode ser inserida em grupos diferentes, dependendo das suas características, certo? Então, como eu disse, essa aula a gente vai tratar de algumas classes de palavras. E nas aulas seguintes a gente vai falar de como a gente estrutura uma palavra. Então vamos lá, quero começar com o substantivo, certo? Substantivo dá nome às coisas. E o que isso quer dizer? É uma classe de palavras que tem a característica de dar nome às coisas, e essas coisas podem ser concretas, como objetos, pessoas, animais, lugares, quanto também abstratas, como sentimentos, ações, ideias, estados, certo? E, bom, vamos ver alguns exemplos disso. A gente pode ter, por exemplo, como exemplo de objeto, livro, a gente pode ter papel, caneta, não só objetos, mas como coisas, por exemplo, árvore, certo? A gente pode ter exemplos de pessoas, como humano, como Maria, certo? Como exemplos de animais, a gente pode ter cavalo, gato, certo? E lugares também podem ser substantivos concretos, como São Paulo, Brasil, um estado, país, também pode ser uma rua. Como exemplo de abstratos, a gente pode ter, por exemplo, de sentimentos, paixão, ira. Como exemplo de ações, a gente pode ter viagem, limpeza, certo? Como exemplo de ideias, a gente pode ter justiça, verdade. E como exemplo de estados, a gente pode ter, por exemplo, velhice, que é o estado de uma pessoa que está velha, né? Chegou à velhice. Ou doçura, por exemplo, um estado de uma pessoa que é doce, certo? Vamos ver a classe de palavras agora, então, verbo. São palavras usadas para mostrar uma ação, ou seja, uma atividade feita por alguém, um processo, ou seja, um acontecimento que afeta o sujeito. A gente vai estudar com mais calma o que significa sujeito, certo? Mas, por enquanto, o mais importante aqui é entender isso. Um acontecimento que afeta alguém, certo? Ou também, o verbo pode demonstrar estado. Isso quer dizer mostrar um atributo ou qualidade de alguém ou a falta deles, certo? Uma observação importante. No português, são as únicas palavras que vão não só expressar ação, processo ou estado, como dito, mas também expressar tudo isso no tempo. Isso é muito importante. Veja, eu posso dizer eu estudo, querendo dizer que eu estou realizando a ação de estudar agora, no presente. Mas eu posso usar a mesma palavra para dizer eu estudei, ou seja, eu estou realizando essa ação no passado. E eu ainda posso usar essa mesma palavra para dizer eu estudarei, dizendo que no futuro eu vou realizar essa ação. Então perceba que é uma classe de palavras muito complexa. A gente vai voltar a ela várias vezes no curso, para estudar de várias formas essa classe de palavras, certo? Mas, por enquanto, o importante é entender, saber identificar o verbo, certo? Muito bem. Alguns exemplos, para a gente entender bem o que é o verbo. Um exemplo de ação, de verbos que representam ação. Correr, voar, ler, beleza? Um exemplo de processo. Por exemplo, crescer, congelar, também pode ser derreter, florescer. E exemplos de estado. Então, veja bem, eu coloquei em negrito os verbos específicos. Maria é atraente, Maria está atrasada e Maria ficou cansada. Perceba que esse verbo quer mostrar que Maria
tá em algum estado, certo? Ou que ela é atraente, ou que ela tá atrasada, ou que ela está cansada, ou ficou cansada. Tudo bem, o adjetivo. O adjetivo, o mais importante entender sobre ele é um modificador do substantivo. E o que isso quer dizer? Ele traz características para os substantivos, certo? E essas características podem ser uma qualidade ou defeito, um modo de ser, uma aparência ou estado, certo? E é importante também dizer que o adjetivo ele sempre vai estar junto do substantivo. Uma coisa importante, uma observação. Nem sempre a língua tem o adjetivo certo para descrever uma característica. Ou a língua tem, mas ela é muito formal ou muito antiga e pode soar estranho aos ouvidos de repente ou simplesmente ser muito desconhecida. Então, o que que a gente faz nesses casos? A gente usa uma locução adjetiva. O que que é essa locução? É uma junção de preposição e substantivo. Na aula seguinte, a gente vai ver o que é preposição. Então, se isso soa muito esquisito, não se preocupa que logo logo você vai entender muito bem. E eu vou voltar a isso para que fique bastante claro. Mas o que é importante aqui é simplesmente identificar, certo? Eu coloquei até alguns exemplos que ajudam. Por exemplo, o barco à vela, certo? Perceba que a é preposição e vela é um substantivo. Juntos, eles dão uma qualidade para o barco, que é um tipo de barco específico, que é barco à vela. A gente tem também casa de madeira, certo? De preposição, madeira substantivo. Eles dão uma qualidade para casa, mostrando o tipo de casa que é. Também tem pessoa sem pudor, que quer dizer, atribuindo um possível defeito para a pessoa, dizendo que ela não tem pudor, ou seja, sem preposição, mais substantivo, pudor. Então vamos ver também alguns exemplos de adjetivo que são muito importantes, certo? Exemplos de qualidade ou defeito, um quadro belo ou pessoa cruel. Lembrando que em negrito estão os adjetivos, certo? Eu destaquei os adjetivos. Como modo de ser, uma pessoa simples ou um garoto delicado. Como exemplo de aparência, céu azul ou cabelos claros. Exemplo de estado, cidade devastada ou arbusto florido. Perceba então o que é importante perceber aqui. O adjetivo está sempre acompanhando o substantivo, certo? Por exemplo, quadro belo, quadro é substantivo, certo? Ele dá nome a uma coisa chamada quadro e ele modifica esse substantivo. Ele não é um simples quadro, ele é um quadro belo, certo? Por isso que ele sempre acompanha o substantivo e ele modifica o substantivo. Porque eu poderia, por exemplo, dizer quadro feio, certo? Então ele sempre vai fazer uma modificação, ele vai trazer uma informação, ele vai adicionar uma informação. Vai dar uma qualidade, um modo de ser, aparência, estado, beleza? E perceba que isso vale para todos os exemplos aqui, certo? Um céu azul, cabelos claros, uma cidade devastada, por aí vai. Numeral. Numeral é uma classe bem simples, certo? Vamos ver. Classe usada para indicar quantidade de pessoas ou coisas. Então, o numeral vai ser sempre uma classe composta de números, certo? Ó, eles podem indicar números básicos, 1, 2, 3, certo? Pode indicar uma ordem de coisas, ou seja, primeiro, segundo, terceiro. Também pode indicar uma multiplicação de quantidade, ou seja, duplo, triplo, quádruplo. E ainda podem indicar uma divisão ou fração, ou seja, metade, um terço, um décimo, beleza? Bom, e aí a gente vai tentar então aplicar o que a gente viu nessa aula, certo? E eu decidi trazer uma canção muito famosa da música popular brasileira, que é Águas de Março, da Elis Regina e do Tom Jobim. Acredito que todo mundo conhece essa música. Se você não conhece, abre agora o YouTube, vai ouvir, é uma música fantástica, certo? E o que eu quero dizer sobre essa canção? Eu destaquei aqui em negrito todos os substantivos do trecho que eu peguei, beleza? E eu sublinhei todos os adjetivos. Então perceba, a música inteira funciona dessa maneira. São vários substantivos, certo? Que o cantor e a cantora vão elencando, eles vão dando pra gente. Às vezes eles dão uma qualificação para esses substantivos.
Então, por exemplo, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Perceba que pau é substantivo, pedra é substantivo, fim é substantivo, e fim recebe uma qualificação daquela que eu falei para vocês, da locução adjetiva, que é a preposição do, certo? Junto com o substantivo, que é caminho, beleza? Bom, e o que eu quero então que vocês entendam dessa música a partir de tudo que eu falei até agora? Quero que vocês entendam por que, que o autor dessa letra usa tanto substantivo durante a música. Ele usa vários substantivos. Então, eu quero que vocês percebam, por exemplo, toda a linha dessa música, ele faz uma afirmação. Veja, é pau, é pedra, é o fim do caminho. O que é pau? O que é pedra e o que é fim do caminho? Quando a gente vê assim, quando a gente começa a ouvir a música, é até uma coisa meio enigmática, a gente não sabe do que ele está falando. Só que aí chega um trecho mais pra frente da música que ele diz: São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Então, você percebe que todos. O que é pau, o que é pedra é o fim do caminho? São as águas de março. Todos esses substantivos que ele usou até agora são coisas que ele associa a esse período do ano, das águas de março. Esse período fechando o verão. Então, por exemplo, pau, pedra, a noite, o nó da madeira, são coisas da natureza, como se ele estivesse andando na natureza, certo? E admirando essas coisas. E então, mas também tem outras questões como o mistério profundo, a morte, são coisas da natureza e reflexões pessoais do autor que ele associa a esse período, certo? Isso que é importante entender, que por que que ele o uso que ele faz desse substantivo, certo? Bom, acho que por hoje é o que eu tinha para mostrar para vocês, certo? Espero ter sido claro, espero ter ajudado todo mundo. E, bom, na próxima aula a gente vai ver um pouco mais de classe de palavras, certo? Então, muito obrigado. Até mais.